Maravilha, queridos, vamos lá, vamos pegar nossas Bíblias, 2 Tessalonicenses capítulo 2. O que nós vamos falar hoje à noite é praticamente um ensaio daquilo que nós falaremos no próximo domingo. Domingo é uma mensagem um tanto mais ordenada, coordenada, né? E hoje uma mensagem um pouco mais livre, mas por uma coincidência se deu exatamente no mesmo tema, não exatamente as mesmas proposições, mas domingo nós vamos trazer uma ministração, a palavra intitulada Amor à Verdade. Amor à Verdade. E passa por esse tema que nós vamos tratar hoje, né? É uma pura, humanamente falando, uma pura coincidência, porque eu não pensei nessa relação. Senão, quando eu estava vindo para cá hoje à noite, que eu pensando na mensagem dessa noite, no texto, aí vi que o tema estava relacionado, né? Mas significa, então, que Deus quer falar conosco mais profundamente, né? E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 9, do 9 ao 12. Diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e grandes, e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, né? Esse é um texto muito grave, muito sério. Embora seja um texto, na maioria das vezes, utilizado para a defesa de dogmas, usa-se esse texto tão somente para discutir se Deus é mesmo responsável pelo mal ou não. Isso é uma discussão teológica. Talvez vocês já tenham ouvido discussões nesse sentido, né? Pessoas discutindo, Deus é o autor do mal, Deus é o responsável pelo mal, ou não. Aí tem aqueles que defendem que Deus é o responsável pelo mal, embora não seja a fonte, e outros que dizem, não, Deus não tem nenhuma relação direta com o mal, mas Ele permite o mal. São aquelas duas linhas tradicionais do calvinismo e arminianismo, que tratam, respectivamente, acerca da soberania de Deus em duas perspectivas distintas. Eu digo isso porque, quando diz aqui, no versículo 11, né, por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Então, esse é o ponto que geralmente se toma para começar a debater essas questões que até hoje, pelo pouco tempo de vida que eu tenho, é curto, mas já foi suficiente para observar que a discussão não levou a lugar algum. Ninguém se tornou melhor que o outro, por uma conclusão ou por outra, embora eu tenha meu parecer acerca do significado do texto. Mas esse texto não está aqui para nos levar a esse debate. Na verdade, nenhum texto da Bíblia está para levar a nenhum debate acerca do dogma. Não sei se vocês já observaram, mas a Escritura, em raríssimos casos, melhor, na maioria dos casos, ela não tem uma preocupação de discussão dogmática. Quem escreveu o texto, seja Paulo, seja Pedro, seja João, seja os profetas, seja Moisés, seja quem quer que seja, eles simplesmente falaram. E talvez se todos eles hoje estivessem presentes, vendo os cristãos debaterem a Bíblia, talvez nenhum deles tivesse nenhuma noção desse debate. Ou seja, quando falaram dentro de um contexto, visando uma verdade, mas que não veio à mente deles essas discussões que os homens vão criando e vão inventando. E com isso, o ministério da iniquidade vai ficando cada vez mais produtivo. Com isso, o império das trevas vai ficando cada vez mais forte e feliz. Os crentes cada vez mais fracos, né, e mais insensatos, porque enquanto se estiver debatendo questões que não estão vinculadas diretamente ao nosso ser,
Pode até mesmo ser discussão acerca de Deus. Você pode pegar a discussão mais sacrossanta possível, né? Como, por exemplo, discutir a trindade divina. Não tem coisa mais tola e vazia do que discutir trindade. Eu digo isso e costumo fazer sempre uma comparação, dizendo que quando duas pessoas se põem a debater sobre a trindade, eles querem, na verdade, exaurir o ser de Deus. Eles querem ter uma compreensão plena do pleno ser de Deus. E daí isso pode ser comparado a essas duas pessoas, esses dois interlocutores, debatentes, podem ser comparados a duas lesmas, não é? Não tem nenhuma ofensa contra a lesma, né? Não estou ofendendo a lesma, não, por favor, não venha me chamar de lesmofóbico não, tá, irmãos? Eu quero dizer que seria como duas lesmas que sofrem de esquizofrenia, de TDAH, sofrem de que mais? Demência. Ela também é cega, muda, surda, paraplégica ou tetraplégica, né? Hã? Né? Então, imaginaram a lesma nessa situação? Né? Tetraplégica, surda, cega, muda, tonta, insensata, com todas as síndromes possíveis, síndrome do pânico e loucura e demência e tudo mais, olhando para o ser humano, tentando explicar por que o homem é espírito, alma e corpo, e querer compreender a plenitude do corpo humano, toda a sua complexidade, seus sistemas, né, seus órgãos, seus tecidos, suas células, tentando compreender toda a psique humana no âmbito da psicanálise, da psicologia, da parapsicologia, e tentando discernir o mais profundo e íntimo do homem, que é o espírito humano, comunhão, né, e consciência e outras coisas mais. Então imagine só, não faz nenhum sentido esse combate e esse debate entre essas duas lesmas, né? Ou seja, tudo isso mostra que essas lesmas chegarão a lugar nenhum, porque nunca saberá quem é o homem de fato. Isso é apenas um exemplo muito vago para falar quando dois homens se propõem a debater o tema acerca da natureza de Deus quanto à triunidade de Deus, a trindade divina. Ou seja, o homem, ele se perde em vãs conversas, em vãos debates, e perdem o essencial. Então, toda a verdade do cosmo, aí quando eu falo do cosmo, vamos melhorar. Toda a verdade em relação a Deus, em relação ao cosmo, em relação ao homem, em relação ao mundo espiritual, toda a verdade que envolve essas áreas todas, só faz sentido para nós naquilo que nos afeta interiormente e organicamente. Aquilo que nós não sabendo nos torna piores, e que nós sabendo poderá nos tornar melhores ou nos tornar piores. Então nós estamos sempre atentos a não entrarmos nesses debates infrutíferos, né? Eu quero confessar que eu, particularmente, eu quero dizer que não exatamente o ministério como um todo, mas eu já tive muitos anos de grandes debates e grandes confrontos com toda sorte de pessoas. E no final, os resultados foram os piores possíveis. Porque no final ninguém estava certo, ninguém estava errado exatamente. No final ninguém ficou melhor, gerou muita dor, muitas cicatrizes, inimizades, muita contenda. Só as obras da carne. Ainda que no tempo nós não podíamos ver que era obra da carne, né? Achávamos que era obra do Espírito, mas o Espírito Santo mesmo estava muito longe daquilo. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele vai nos ensinando, né? Então, eu não me envergonho de falar da minha trajetória, porque eu me glorio no Senhor, pela sua bondade e misericórdia, de nos fazer ver e nos permitir avançar. Então, hoje nós estamos totalmente voltados para as coisas essenciais e pertinentes à salvação. E é isso que nós queremos falar essa noite, nos textos que nós lemos aqui. Eu quero, portanto, começar a dizer
E logo aqui no versículo 9, fala: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Bem, quando diz a vinda desse perverso segundo a ação de Satanás, está aqui apontando para o tempo de apostasia. Ou seja, parece uma contradição, porque ao mesmo tempo, presta atenção e compreenda o paradoxo, ao mesmo tempo que é dito que esse período de apostasia será um período em que o homem da iniquidade, ele vai se levantar contra tudo que é Deus ou é objeto de culto, como falamos de semana passada, retrasada, está aqui nos versículos anteriores. Aí você pensa, poxa, se ele se levanta contra tudo que é Deus ou é objeto de culto, logo não terá o tema sobre Deus, né? O tema não estará presente, porque ele é contra, ele gera uma censura com respeito àquilo que se refere a Deus ou é objeto de culto. Então, no primeiro momento, fala assim, todo o tema e toda a agenda da humanidade vai ser o ateísmo, vai ser o humanismo e outras coisas mais. Porém, logo em seguida, no versículo 9, diz que a chegada do homem da iniquidade, nós já falamos sobre o homem da iniquidade, que é exatamente a corporificação, a massificação, né? E a explosão da coletiva consciência do homem do pecado, do homem desde a sua queda, e cresceu e frutificou, chegou no ápice da sua rebelião contra Deus. A chegada ou manifestação desse homem é dito agora, paradoxalmente, que é segundo a ação de Satanás. E até aqui parece que dá para entender. Então, se é segundo a ação de Satanás, é uma obra de Satanás, né? Porém, continua dizendo que isso acontece com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ou seja, você vê presente a manifestação de toda sorte de poder, de sinais e de prodígios, que é tudo exatamente o que nós mais buscamos. E não somente nós, nos tempos de hoje, mas em toda a história da humanidade, nós vamos encontrar o homem sempre em busca de uma evidência. Porque a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Fé é um impulso do próprio espírito humano que nos leva à certeza daquilo que nós não vemos, que nós não tocamos. Mas nós temos a plena convicção de que essas coisas são verdadeiras. E nós as tocamos no nosso espírito humano, mas não as tocamos com os nossos sentidos. Nós não lidamos com as coisas espirituais a partir dos nossos 5 sentidos. Os 5 sentidos apenas dão abertura para o mundo físico, para o mundo sensível, para o mundo das sensações, não para o mundo espiritual. Daí a razão da fé enquanto um 6º sentido. Não um 6º em sequência, mas um 6º em quantidade. Se tem 5, tem mais um. Esse não está na sequência dos 5, porque não faz parte deste grupo. Mas é um 6º sentido que o homem tem, sendo este sentido a fé. A capacidade do homem, né, que é um impulso espiritual, do espírito humano, que também é de natureza espiritual, de ter a plena convicção acerca daquilo que você não vê, que você não toca. Então, ao longo de toda a história, os homens estiveram em busca de uma comprovação, de uma verificação. Então, por isso que, até nos dias de hoje, você vê constantemente pessoas pregando e oferecendo provas. Deus fará isso, põe-no à prova. Nós vamos orar e vai acontecer isso e isso. E as pessoas, então, estão sempre em busca de ver alguma coisa concretizada para que ele possa depositar a sua fé. Mas não nos esqueçamos que, a despeito de haver grandes relatos no Antigo Testamento de sinais e prodígios, e mesmo o próprio Cristo ter vindo à terra em carne e feito muitos prodígios, também os seus apóstolos, mas nunca se esqueça que a grande ferramenta de Satanás é exatamente a questão do pôr à prova. Por você ter uma prova palpável, algo que te possa dar uma certa segurança.
Basta você olhar para as tentações que Jesus sofreu no deserto. Em todas elas, Satanás dizia para que Jesus agisse de um determinado modo para pôr à prova o amor do Pai, a segurança do Pai, o cuidado do Pai. Ele diz, transforma as pedras em pães para provar. Ele diz, salta do templo, né? Porque os anjos virão te socorrer. Então, Satanás está sempre usando o instrumento da prova, o instrumento da garantia. E nós não nos damos, nós não nos atentamos que as coisas que nós não vemos são as únicas coisas de fato reais. E que muito mais real, não é nem muito mais real, e que somente é real aquilo que nós não vemos, porque é eterno e porque é etéreo, porque tudo o que nós vemos está na prova que não é real. Ora, basta você verificar que tudo o que existe no plano físico, ele não era. E, portanto, não podia ser verificado. E que, nascendo no plano da existência, ele tende ao desaparecimento. Ora, aquilo que não era e amanhã não será, ele nunca foi. É isso que se chama na filosofia de fenômeno. Fenômeno é aquilo que você percebe, mas que não tem duração, ou não tem duração eterna. A sua duração é uma duração existencial. Ela nasce no tempo, só que ela desaparece também no tempo. Então, o fenômeno é aquilo que você pode ter uma impressão de existência real, mas logo aquela existência real, ela foge dos seus sentidos e você não a tem mais. Então, Satanás, ele usa desses meios. Então, logo, a primeira coisa, quando nós vemos esse texto, a que devemos estar atentos e compreender, é que é o período da apostasia, e eu acredito que nós estamos, se não no limiar desse período, né? Nós já estamos aí vendo os vislumbres da apostasia. Isso é muito nítido, sobretudo quando você olha para os crentes. Porque o mundo jaz no maligno, não tem muito o que fazer com o mundo. O mundo não seria parâmetro, mas quando você olha para a igreja de Jesus Cristo, e você vê crentes mornos, que não são nem quentes nem frios, crentes indiferentes, quando você percebe que os próprios crentes, eles têm uma fé utilitária, e não uma fé real, né? O que é a fé utilitária? É aquela fé que você tem que ter, do contrário você não alcança seus objetivos imediatos que você tem no coração. E não passa de um pensamento positivo, chamado de fé. Porque quando você ler Hebreus capítulo 11, e fala sobre a fé naquele capítulo, você vai ver que pela fé, os grandes homens da história fizeram grandes proezas. Mas todas aquelas grandes proezas que lá estão, na sua maioria, não são exatamente as proezas que nós achamos que podem ser chamadas de proezas. Por exemplo, diz que pela fé, homens foram cerrados pelo meio. Onde está a proeza disso? Ora, é dito que pela fé, muitos foram apedrejados, esquartejados. Também diz que mulheres receberam pela fé os seus filhos, seus mortos em ressurreição. É verdade também que diz também de outros prodígios que parecem ser as proezas. Mas se a proeza fosse tão somente esses fenômenos que supostamente nos auxiliam imediatamente, não teria a maioria dos relatos falando de coisas supostamente negativas. Mas a fé, na verdade, significa que por meio dela você é capaz de superar os maiores sofrimentos. Imagine que pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. A obediência à voz de Deus, à palavra de Deus, à verdade de Deus, é um ato de fé. Porque quando Deus fala, se você não age em consonância ao que Ele diz, você minimamente está desconfiado. Ou talvez você tenha uma desconfiança velada. Eu costumo dizer assim, olha, sabe por que nós somos tão tardios em responder aos apelos divinos?
Porque existem outras coisas que nos atrapalham. Ou seja, existe uma concorrência de coisas. E geralmente as coisas mundanas, e quando eu falo mundanas, eu quero dizer não necessariamente pecaminosas, mas mundanas no sentido deste mundo. E também as coisas pecaminosas que são deste mundo. Né? Mas essas coisas costumam nos vencer, ou costumam vencer os apelos divinos. Nós atendemos muito mais aos apelos mundanos que aos apelos divinos. Por quê? Ora, porque nós estamos em busca do imediato. Ora, e buscar o imediato não é, em certa medida, uma inconsequência? Mas, em certa medida, também não é uma desconfiança? Eu me recordo de uma situação, eu era adolescente, e eu lidei numa situação com uma pessoa muito inteligente, muito esperta, nesse sentido. Eu estava numa situação muito difícil, situação financeira difícil, sem trabalho, e, portanto, sem dinheiro, obviamente. Mas eu tinha um dinheiro para receber. Eu tinha um dinheiro que iria sair, mas eu dependia de prazo. Esse prazo não estava definido ainda quando eu iria receber esse dinheiro. Daí, eu, na minha necessidade, eu dizia para a pessoa: fulano, me empresta R$50. Eu vou colocar aqui alguns números, mas seriam talvez esses. Mas fulano, me empresta R$50. Eu falei: não, mas não tem como me emprestar. E eu precisava do dinheiro, Então, para eu tentar convencê-lo de que ele deveria me emprestar, eu dizia: não, você me empresta 50 que eu te pago 70. Então, eu, na minha necessidade, precisava dos 50 imediato. Ele, como tinha o suficiente, o bastante, os 50 não lhe faria falta, espertamente falava: não, então está aqui os 50. É lógico que se fosse cobrar um juro normal de uma agiota, talvez ele me emprestaria por 60. Então ele estava um duplo agiota, Estava jogando lá em cima. Cobrava valor bem acima do... enfim. De todo modo, ele acreditava que ele teria uma grande soma quando o dinheiro saísse. Ele acreditava na vantagem de, no momento, perder 50 para ganhar 70. Mas não é só isso. Outra vez eu pedi 100 para pagar 150, 160, 170, pagar 200. E no desespero e na minha inconsequência juvenil, eu fiz um negócio de tonto. Quando o dinheiro saiu, talvez eu estivesse devendo para ele. Tá, mas o que eu quero colocar com isso é que essa pessoa acreditava na vantagem que ele poderia ter. E assim, de fato, ele alcançou a vantagem dele, e eu fiquei satisfeito, pelo menos em parte, com o que eu recebi em pedaços, Em pedaços. De todo modo, eu quero dizer com isso, nós, às vezes, quando lidamos com as coisas divinas, que são verdadeiras e muito mais seguras, nós desconfiamos de que talvez nós não iremos usufruir delas. Ou seja, aquilo que é imediato e mundano parece ser muito mais forte, nos ganha, de modo que nós acabamos não dando tanta atenção. Ou seja, nós não atendemos aos apelos divinos na medida que deveríamos atender, e atendemos em grande medida aos apelos mundanos. Por quê? Porque a nossa fé é talvez uma fé utilitária, ou talvez uma fé que desconfia, ou talvez uma fé que seja incapaz de mensurar o que nós temos para usufruir da parte do Senhor com esse gozo temporal, esse gozo imediato, transitório, ínfimo das coisas terrenas. Então Satanás, sabendo disso, ele fará de tudo, usará de todos os meios para nos enganar. Ou seja, a época do surgimento do homem da iniquidade, do selamento nas testas dos homens, do selamento do 666, da entronização do ego na consciência e no coração do homem, será um tempo que não somente as coisas divinas serão positivamente relativizadas e abandonadas, mas que os homens estarão sob forte influência do engano.
não somente de sinais e prodígios, mas também, conforme nós vamos encontrar a palavra poder, a palavra sinais e a palavra prodígio. Então, as três palavras juntas reúnem a ideia não somente de um milagre que aconteça, como nós temos aí visto supostos milagres acontecerem, mas também diz respeito a sermos convencidos pelo poder do engano, pelo poder do discurso, pelo poder do engano. Ou seja, as pessoas estarão em busca de um discurso mais fácil de digerir, um discurso que esteja em consonância com os desejos da sua alma. E não se esqueçam do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, quando diz o apóstolo a Timóteo, fala, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, porque tempos virão em que os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade. Essa é uma denúncia muito séria e que nós não damos atenção. Porque quando diz assim, os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade, logo você pensa acerca de si mesmo. Não, eu sou uma pessoa sincera, uma pessoa séria, não tem como eu me recusar a dar ouvidos à verdade. Mas entenda que recusar-se a dar ouvidos à verdade não significa necessariamente que você se autodeclarou um ateu ou um anti-verdade, mas que você pode estar seduzido pelo poder do engano, de tal modo que a verdade não lhe apareça e não é sugerida a você, ou melhor, e não chega a você apetitosa. Por isso que é dito que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então a concorrência aqui está muito clara. Existem as fábulas, as mentiras, em nome de Deus, em nome da verdade. E existe do outro lado a verdade de Deus. Só que a verdade de Deus, a verdade no geral, ela nunca é muito bem desejada. Isso é um grande paradoxo. Porque me parece que os homens, em toda a história, mesmo no tempo dos mitos, mas o homem sempre esteve em busca da verdade. A grande angústia do homem é encontrar a verdade, é descobrir a verdade, é alcançar a verdade. É a grande angústia do coração humano. Depois, na Grécia, o homem, racionalmente agora, por meio da filosofia, em busca da verdade. Então a verdade sempre foi a busca de todo ser humano. Entretanto, quando a verdade chega, esse homem está tomado e seduzido de engano. E agora ele simplesmente não deseja pela verdade a que ele tanto busca, ou supostamente busca. Lembra de João capítulo 6? Um dos discursos mais belos e mais claros e meridianos de Jesus é João capítulo 6. Um dos. Quando Jesus diz o segredo de como você pode ser salvo. Ele dá a receita da salvação. João capítulo 6. Então, se você quiser ignorar toda a Bíblia, no sentido de pesquisa, e fixar tão somente em João 6, lá você sabe o que fazer para ser salvo. Efetivamente. E muito mais que ser salvo, lá diz, se isso acontecer, eu o ressuscitarei no último dia. Tem uma garantia divina da ressurreição para a vida eterna. Jesus, então, vai desconstruindo, naquele capítulo 6, os modos errados e equivocados de o homem alcançar a vida eterna. Porque, veja que lá no capítulo 6, o confronto de Jesus com os judeus, exatamente quando os judeus disseram a Jesus que Moisés dera uma prova de que ele era um homem de Deus e de que ele tinha verdade, quando Moisés lhes deu o pão do céu. Moisés nos deu um sinal, a ideia do sinal novamente. Então Moisés nos deu pão, nos deu o maná, e nós comemos o maná. É histórico, nossos pais comeram o maná no deserto. E se você olhar somente para o maná no deserto, vai para o livro de Números, e lá você vai encontrar claramente o maná. Você fala, poxa, coisa bonita, Há um aspecto muito bonito. Deus cuidando do seu povo no deserto. Ali era Deus dizendo, olha, vocês estão no deserto.
são peregrinos, vocês não plantam, vocês não têm como ter aqui uma agricultura ou uma pecuária necessária para alimentar todo mundo. Então, por 40 anos, ou durante o período de peregrinação, eu darei o pão necessário para que vocês sobrevivam. Não é bonito? Não é o cuidado divino? Não é o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Então isso é excelente, isso é muito positivo. O problema é quando agora passa-se esse tempo e aquilo que foi bonito e positivo e símbolo do cuidado divino se torna agora um problema. Porque agora aquele evento miraculoso, que foi um milagre necessário, não foi um milagre caprichoso, foi um milagre que Deus realizava a cada dia para o cuidado do povo, que se transformou numa ferramenta de incredulidade. Jesus disse, agora, e veja o aspecto negativo, quando o sinal se transforma, ao invés de promover a fé no doador, se transforma num elemento de incredulidade que põe em dúvida a própria verdade encarnada de Deus, que era Jesus. Jesus fala, o pão que vocês comeram, o maná, era tão bom, aí vem um tom negativo, porque ele está destruindo, não o cuidado divino, mas destruindo o monstro que foi criado em torno de uma obra divina. Ele diz, o pão que Moisés deu para vocês, vocês comeram, é verdade, está lá o registro, tem um testemunho dos vossos pais, mas todos que comeram o maná morreram. Ou seja, aquele milagre, e todo milagre é transitório. Ele visa resolver um problema no trânsito da existência. E é assim que nós estamos. O engano nos pega exatamente no trânsito da existência. Nossas preocupações estão todas no que vai acontecer hoje. Se eu vou ter um corpo sadio, se eu vou ter um dinheiro no banco, se eu vou ter um bom casamento, se eu vou passar num concurso público, se eu vou ganhar isso ou aquilo outro, o que eu vou conquistar, o que vai acontecer. Aí por isso que vem, não darão ouvidos à verdade, mas entregando-se às fábulas, às mentiras. Porque tudo o que se diz que é dado em nome de Deus, enquanto transitório, não tem poder eterno, não tem valor eterno, não tem eficácia eterna. E Jesus então destrói ali em João 6 essa ideia. E deixa todo mundo no vazio, porque aquilo em que eles se apegavam, agora perdeu o valor. É verdade, eles comeram e morreram. Ou seja, o maná servia para encher o estômago apenas naquele dia, porque no dia seguinte o próprio maná comido no deserto já tinha virado um cocôzinho. Ou eles não faziam cocôzinho do manazinho que comiam? Hein, pessoal? Então é como Jesus dissesse, vocês estão olhando para a direção errada, deveriam olhar para o doador e não para a doação. Então, se eles todos comeram do maná e eles morreram, eu vos dou um pão. E esse pão, quem dele comer, viverá eternamente. Poxa, ele dá a chave, né? Quer viver eternamente? Só tem uma maneira. E tem mais, é o único lugar na Bíblia que ensina começa com a maneira parabólica, metafórica, mas chega a falar expressamente. Há um único lugar na Bíblia que diz como ser salvo. Alguém vai dizer, mas está lá, Marcos 16:15, quem crer e for batizado será salvo. É crer. O problema é que crer é vago, você não sabe o que é crer. O que tem de gente dizendo que crê e não crê coisa nenhuma, o número é absurdo. Porque o crer se tornou apenas um acreditar, uma crendice. O próprio crer se tornou um dogma. A prova disso é a vida espiritual fracassada do povo de Deus, da igreja de Deus dos dias atuais. Deus falou, olha, a maneira de ser salvo é o seguinte, é comendo do pão da vida. E eu sou o pão da vida. E aí, até esse momento, não resolve muita coisa, porque eu sei que tem que comer pão da vida para ser salvo, e sei que pela vida é Cristo, mas não tenho como comer esse pão. Até porque ele não me parece com um pão, ele me parece um ser humano. Não é? Então, não resolve muita coisa.
Mas vendo Jesus a dificuldade deles, Jesus, ele avança mais um passo para ajudá-los na compreensão. Fala, tá bom, então, vocês entendem que eu sou o pão da vida, então vamos mais claramente. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois já foi um avanço, porque de repente alguém presente na multidão poderia se aventurar e dar uma mordida no braço de Jesus. Tentar arrancar um pedaço. Já é um caminho mais prático, pelo menos, para quem estava lá. Mas logo pensaram, Jesus agora está com a ideia de canibalismo. Jesus tem que novamente falar, a carne para nada aproveita. Ou seja, não estou dizendo de canibalismo. Não estou falando de comer essa carne e beber esse sangue. De que ele estava falando então? O que é comer? O que é comer pão? O que é comer carne? Essa é a pergunta a ser feita. O que é comer pão? O que é comer carne? Alguém diz, é alimentar-se. Está certa a resposta. Mas o que é comer pão e comer carne enquanto alimentar-se? Será que é apenas uma coisa que entra num tubo digestivo e sai lá no final e vai embora? Se assim fosse, não estaríamos alimentados. O que nos alimenta de fato não é a massa do alimento, mas são as vitaminas e os nutrientes que de fato nutrem o nosso ser. Ou seja, as propriedades do pão, uma vez ingerido, ela agora passa para a corrente sanguínea do indivíduo e passa a ser constituída em você. O pão se constitui em nós. O pão se torna nós. E nós nos tornamos o pão. Algo do pão se torna nosso. Isso é orgânico. E agora nós nos tornamos, consequentemente, o valor essencial do pão. A saúde física, o brilho dos olhos, a sua pele, os seus cabelos, suas unhas, o bom funcionamento do seu organismo, tudo depende daquilo que te nutre, que te constitui. Comer pão, portanto, é alimentar-se. Alimentar-se é ter aquele alimento assimilado no teu próprio ser, é ter a essência, a substância, os nutrientes, as vitaminas daquele alimento completamente metabolizados no teu ser. Portanto, comer a carne e beber o sangue é tomar o Cristo de Deus por alimento, a fim de que o Cristo de Deus seja, então, metabolizado em mim. E algo essencial do Cristo, não a carne e o sangue, mas a essência, o Espírito do Cristo, seja agora passado para as minhas faculdades, para que o Cristo se torne parte de mim e eu me torne o Cristo, portanto. Por isso que ainda não entendendo, Jesus disse que a carne, enquanto a massa, para nada aproveita. Ele diz, o que vale é o Espírito. Então, o que deve ser digerido, assimilado e substancializado é o Espírito do Cristo. Você fala, agora tá bom, agora eu quero, como eu faço para comer esse Cristo, esse Espírito? Agora eu quero, porque só assim terei vida eterna. Não é? Aí ele diz, as palavras que eu vos digo. As palavras. E aqui está o ponto, eu estou insistindo. As pessoas não estão acreditando, mas são as palavras do Cristo que você precisa ouvir e não somente escutar. E quando você então escuta, e você ouve, e você agora assimila essa palavra, quem fizer isso de maneira honesta consigo mesmo, quem fizer isso com seriedade, entrará num grande conflito de existência. Qualquer um.
Aquele crente que acha que a sua vida está excelentemente boa e que ele se acha o melhor crente do mundo, porque ele tem carinha de santo, porque não vai ao mercado de bermuda, não sai ao portão de casa sem camisa. Não tem esses? Que não vai a um restaurante mais moderno, que não come isso, não bebe aquilo, não toca naquilo outro, cheio de dedo, não me toque, não faz nada, que está confortavelmente satisfeito consigo mesmo, esse aí nem começou a sua trajetória. Nem começou. É apenas um religioso fanático, desinformado, desorientado, que não sabe o que está fazendo. Todos eles, ou todos nós. Porque a partir do momento que um crente começar a ler os evangelhos, e ele se deparar com as primeiras palavras de Jesus, ele vai ficar louco. Ele vai entrar em... Se ele fizer com sinceridade, se ele fizer em verdade, certo? Como quem ama e busca de fato a verdade, ele entra em desespero. Por quê? Porque ele vai sentir o abismo que há entre a sua existência, experiência existencial, e a verdade. Jesus começa dizendo: bem-aventurados, vou tocar na ferida, tá? Os pacificadores. Por quê? Porque o reino de Deus é dos pacificadores. É. De quem é o reino de Deus? É dos pacificadores. Aí os crentes falam: não, o reino de Deus é dos crentes, é dos evangélicos. O reino de Deus é dos santificados. Segundo o conceito que eles têm, né? Eles dizem: o reino de Deus é daqueles que não bebem cerveja, não vai numa festa, não dança nem com a esposa, nem com a irmã. Tem coisa pior do mundo que dançar com a irmã, né? Tem coisa pior? Agora pergunta para a irmã: tem coisa pior do que a irmã mais velha, numa festa, dançando com o irmão adolescente e tem que dançar para ajudar ele a se enturmar? Tem coisa pior? Não tem coisa pior. Cada uma que a gente tem que ouvir. Bem, de todo modo, presta atenção. De todo modo, a pessoa que age desse modo, que vive desse modo, aí você vai falando, né? O reino dos céus é daqueles que não usam barba. Tem quem diga. Não usa barba. Aí Jesus fala: para, está tudo errado. Estão muito longe. Ele diz: bem-aventurados. É feliz o pacificador. E em que consiste essa bem-aventurança? Ora, é porque o reino de Deus é dele. É para ele. Ah, pensava que era para quem aceitava Jesus. Se você aceitar a Jesus de fato, e esse é o grande problema, se você receber a Cristo, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue, o espírito pacífico e pacificador de Jesus será assimilado não somente no seu espírito, mas também na sua alma, e você então será um pacificador. Aí ok, mas esse aceitar Jesus aí, de Charles Finney, desse apelo, né? E primeiro só aceita aqueles que estão no fundo do poço, aí tem que sair de lá, não está respirando.
sufocado, sem dinheiro, a mulher está com câncer, a mulher vai me largar, meu filho está morrendo. Aí aceita. Como é que não aceita, ué? Ou então debaixo da ameaça, né? O diabo vai te pegar, a macumba vai te pegar, você vai para o inferno. Opa, parou, eu aceito Jesus, aceitar. Aí tem muito. Mas o reino de Deus, eu estou falando do confronto. Jesus fala, as primeiras palavras dele, bem-aventurados os pacificadores, né? Porque deles é o reino de Deus. Aí você fala, puxa, eu não sou um pacificador. Olha no atual momento, na atual conjuntura política que nós estamos vivendo. Os crentes são pacificadores ou eles são partidários? Já parou para pensar na palavra partido? Já parou para pensar? Partido é uma parte. E toda parte está em detrimento do todo. Toda parte é uma separação do todo. Toda parte é diabólica. Olhe para Cristo. Quando ele estava na cruz, o que ele estava fazendo? Reconciliando consigo o mundo, porque o mundo está separado da verdade, que é Deus, e está todo dividido. Então ele fala, vamos reunir todos num só corpo, todos em Deus. Por isso que é dito que, estando ele na cruz, reconciliando consigo os homens, ele nos confiou a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação, e a igreja, portanto, a única palavra e o único ministério que a igreja recebeu é o da reconciliação. E não dos partidos, não do partidarismo, não da divisão. Enquanto a igreja, enquanto luz e sal, da luz do mundo e sal da terra, deveria agora estar mostrando a unidade de Deus no corpo de Cristo, não, irmãos, está feia a coisa. Eu não sei se vocês veem os vídeos, agora são pequenos vídeos que se multiplicam igual rato. A quantidade de contenda dentro de igrejas evangélicas e católicas que está acontecendo. Vocês têm visto isso? Ou é só eu que estou vendo? Evangélico levantando no meio do culto, xingando o pastor, discutindo. E aí encontra as pessoas gritando dentro de missa. Pessoas entrando e destruindo templos. Evangélicos, católicos. Onde estão os pacificadores? Então, se você levar a sério e pensar, puxa, eu não sou um pacificador, e para que eu possa ser um pacificador, primeiramente, eu preciso ser um pacificado. Eu tenho que estar pacificado com Deus, pacificado comigo mesmo. Eu preciso de ter paz com Deus e paz comigo mesmo, para ser agora um apóstolo da paz, um missionário da paz. Então é de dar no desespero quando você começa a se confrontar, a se deparar com como Jesus fala, as minhas palavras. Aí Jesus fala, essa palavra que está sendo dita por mim, não eram meras palavras pronunciadas, mas as palavras que ele pronunciava, era a pronúncia do seu próprio ser, daquilo que ele era. Nada Jesus falou ou declarou positivamente que ele não fosse em essência e em verdade, e em experiência e em vida. E agora ele diz, você agora tem que comer essas palavras. Quem aqui come alguma coisa? Arroz, feijão, carne, churrasco, pão de sal, pão de doce, broa, presunto, queijo, coisa gostosa. Como é que você faz? Você põe a mesa, não é? Você agora começa a pouco, mastigar aquela comida. Tem que ser bem mastigada.
Quando você pensa que a sua alimentação ou o processo de alimentação concluiu quando você acabou aquela refeição, não. Agora é que começa o processo lá dentro de assimilação das vitaminas, das proteínas, dos nutrientes. É um trabalho que se faz que você não vê. E o que acontece quando alguém está meio doente, está sem fome? O que é que a pessoa que está sadia, cuidando da outra, diz? Come, você precisa se alimentar. Ah, mas eu não tenho fome. E você diz, não, mas você tem que comer, nem que seja um pouquinho. Estou mentindo? Aí você fala, você quer que eu faça um miojo que estrade um ovo dentro? Você quer facilitar a alimentação da pessoa. Então, qual é o nosso papel diante da necessidade de vida eterna, de salvação? Comer Cristo. Comer o pão da vida, comer a carne e beber o sangue de Cristo. Ou, de modo direto, agora explícito, comer as suas palavras. Comece a comer. Não queira ler o Novo Testamento. Ou os evangelhos. Eu vou me alimentar das palavras. Consequentemente, não querer estudar exegeticamente as palavras de Jesus. Porque aí você pega, é como se você pegasse um bolo, e ao invés de você comê-lo, você fala assim, não, eu agora vou dedicar 2 horas para poder dissecar esse bolo, separar suas propriedades, por meio de um estudo minucioso, com vários instrumentos, chegar à conclusão de qual a composição desse bolo, e ao cabo de um longo estudo você conseguiu fazer um relatório dizendo, este bolo, ele contém farinha, mais precisamente, 3 xícaras de farinha, porque você pesou o bolo, e você é capaz de falar que tem 3 ovos, com a clara batida em neve, capaz de falar que ali você colocou 1,5 colher de fermento, mais especificamente, o pó royal. Você colocou foi o pó royal, não foi outro pó que você colocou. Aí você vai colocando, e para fechar, 5 gotinhas de baunilha. Aí você fica feliz. Você consegue falar sobre aquele bolo. Você pode fazer uma conferência sobre aquele bolo, um simpósio sobre aquele bolo. Você pode fazer. Você pode escrever um livro sobre aquele bolo. Você sabe tudo, você se torna um mestre naquele bolo que você passou anos e anos estudando, cada vez descobrindo mais coisas, mais propriedades. Mas você será uma coisa e o bolo será outra coisa. Ele não faz parte de você. Ele não te alimenta. Ele não te nutre. Você nunca será bolo e aquele bolo não fará parte de você. Então, a nossa aproximação das palavras de Jesus é para ouvi-las. Se pôr diante da Escritura, ao ler os Evangelhos, para ouvir Jesus. E não quero ouvir o sermão da montanha todo, que é muito grande, muito longo. E é muita coisa. Você pode ficar só da primeira. Eu não sei qual é a primeira bem-aventurança, mas digamos que, deixe-me ver, vai em conta. Bem-aventurados os pobres em espírito. Talvez você precise de algum recurso para entender o que seja pobre em espírito. Não é errado você ter um recurso de o que exatamente ele quis dizer, para que, compreendendo o que ele disse, você largue a ferramenta do dicionário, do léxico, do grego, larga. Era só precisava de compreender a exatidão das suas palavras. Agora eu quero ficar aqui compreendendo e sabendo e reconhecendo o quão rico de espírito eu sou. Ou o quanto que eu sou satisfeito
de mim mesmo. O quanto eu estou cheio de mim mesmo. O quanto que eu sou suficiente de mim mesmo. Jesus, quando veio, despediu vazio os ricos. Ó. E encheu de bens os famintos. Você viu Jesus dando bens para os pobres? Bem material, carro, casa, camelo, cavalo, carneiro, cordeiro? Não tem. Então, que bens são esses com os quais Jesus encheu os famintos? E que bens, ou de que bens foram desprovidos os ricos? Despediu vazios os ricos. Os ricos saíam da presença de Deus vazios, embora ricos. Mas por isso a riqueza não é essa do que diz lá. É outra riqueza. Bem, de todo modo, voltando ao texto original, nós temos visto, portanto, só para não ficar sem um nexo, né? Sem um nexo, eu estava falando de 2 Timóteo, capítulo 4. Falando sobre o fato de que, quando diz que muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade, isso porque o texto de 2 Tessalonicenses fala que o tempo da manifestação do homem da iniquidade será marcado, não é? Será marcado por sinais, prodígios e milagres. Sim ou não? E que, quando diz isso, não quer dizer exatamente que o nome de Deus estará sendo propagado, porque nós não podemos confundir o milagre, o sinal, como uma manifestação da verdade, como nós colocamos no caso do próprio maná, mas que os homens, na verdade, eles, em nome dessa fé de querer ver, Satanás dará a eles o que eles querem ver, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, mas só pode significar que eles têm uma fé totalmente fragilizada, uma fé deficiente, uma fé utilitária. Por isso que nós fomos para 2 Timóteo para demonstrar esse paradoxo que, por um lado, é dito que os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade, mas eles se entregarão aos homens, né, para ouvir as suas fábulas. Então veja o contraste. A verdade de Deus pura, quando você se depara com a verdade, você não tem muito desejo por ela, esse desejo pragmático por ela. O desejo da verdade é um impulso do espírito humano, e não da alma humana e do corpo humano. Então disse que os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, nesse ponto dos sinais prodígios, do poder, sinais e prodígios, que será a manifestação desse tempo de apostasia, eu chamo a atenção dos irmãos para a necessidade que nós temos de voltar o nosso coração para as coisas essenciais da fé. E não nos deixarmos seduzir por qualquer coisa que simplesmente alimente a nossa curiosidade ou a nossa fé pragmática, a nossa fé utilitária, que nós venhamos a compreender, como foi dito para João lá no Apocalipse: come este livro, e ele será doce na boca, porém amargo no estômago. Ou seja, a notícia pode até soar bonita no ouvido. Poxa, que palavra maravilhosa, interessante. Nunca tinha visto por este ângulo. Poxa, me abriu aqui um insight agora, eu posso perceber bem melhor as coisas. Mas lembrando que assimilar essas palavras vai te gerar uma experiência amarga. É o caminho estreito, que é a porta estreita. Então os homens não querem essa verdade. Só que os homens não dizem que não querem a verdade, porque isso é muito chato e muito ruim. Eu não quero a verdade. Não. É o próprio engano que faz com que eles pensem que as fábulas já são o suficiente, ou que as fábulas são a própria verdade. De sorte que aqueles de quem é dito lá em Timóteo,
eles dizem que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não é que eles se recusam à verdade porque eu não quero nada, eu quero neutralidade. Não, não. Eles se entregam aos enganos. Então, mais do que nunca, nós precisamos urgentemente de desejar pela verdade, de amar a verdade, de querer a verdade, de buscar a verdade, de perseguir a verdade, mais do que nunca. Nós vamos perceber no segmento do texto aqui de base, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 9 ao 12, como que os homens, muitos deles, por não amarem a verdade, eles agora estão suscetíveis ao engano. Ou seja, não tem meio termo. Ou você ama a verdade e sofrerá todas as consequências por amar a verdade, mas também você vai usufruir de todos os benefícios da verdade. Ou então, se você não amar a verdade, você será uma presa fácil do engano. Não basta você dizer, eu não quero ser enganado. Porque ninguém quer ser enganado. Mas você tem que, acima de tudo, amar a verdade. O único remédio contra o engano é o amor pela verdade. Porque se você não amar a verdade, você facilmente será enganado. E é sobre esse engano e esse amor à verdade que nós falaremos. Ou continuaremos a falar nas próximas quarta-feiras. Tá bom, meus amados?